Olá pessoal, estamos de novo aqui ao vivo falando do almoço executivo sobre temas importantes para você na sua vida pessoal e profissional. Sempre das terças e quintas-feiras, do meio-dia 12 ao meio-dia 42, 30 minutinhos de bate-papo super objetivo, super gostoso. O tema que eu escolhi para conversar com vocês é um tema bastante interessante e bastante relevante. Quem já não se viu pensando de alguma forma como essa aqui que eu anotei? Nunca vou conseguir. Não tenho sorte. Vou viver a vida sozinho. Trabalho é uma obrigação. Ih, felicidade é utopia. Eu sou muito velho para isso, eu sou muito novo para aquilo. Quem já não se viu pensando nisso ou viu alguma pessoa pensando dessa forma? Bom, isso são todas crenças que limitam a nossa capacidade, o nosso desempenho e muitas outras coisas. Para falar desse tema, né, de como se livrar das suas crenças limitantes, eu convidei a minha sócia, psicóloga e Master Coach Sênior, Roberta Araújo, especialista em inteligência emocional e também especialista em inteligência positiva. Estamos aqui com a Roberta. Oi, Rô, tudo bem com você? Tudo bem? Tudo jóia? Então tá ótimo. A pergunta é, né? O que é uma crença limitante? Mas fala um pouquinho de você antes. Eu sou a Roberta Araújo, eu sou sócia do Carlos na Lidera, eu sou Master Coach também, a minha especialidade é inteligência emocional, inteligência positiva, gosto muito dessa área de ajudar as pessoas a se desenvolverem, então acho que isso é a minha missão, né? É o que eu mais gosto de fazer, é o que eu mais gosto de atuar e de ajudar as pessoas. Show de bola. Responde para nós aí. O que é uma crença limitante? Quando a gente é criança, né, a gente começa a viver experiências, né, experiências que são trazidas pela nossa, pelos nossos pais, pelo nosso aprendizado. Então, tudo aquilo que a gente acredita, né, através de experiências, não só nossas experiências, mas a experiência dos outros também, são algumas das crenças que podem ser limitantes ou não, né? As limitantes são aquelas que não nos deixam ir adiante, acabam nos limitando, né? Por isso, crenças limitantes é aquilo que a gente acredita com toda a fé, porque isso nos foi passado, ou nós vivemos algo que nos fez acreditar dessa forma, né? E acaba, então, sendo uma verdade para nós. Toda experiência, a gente pode adquirir crenças novas, com certeza. E eu diria, existem vários tipos de crenças, né? Existem aquelas crenças que são chamadas normalmente como hereditárias, né? São aquelas crenças que a gente adquire dos nossos pais. Para te ajudar aqui, eu anotei algumas crenças que Ah, legal! eu anotei. Você não faz nada direito. Você deixa tudo pela metade. Você nunca vai conseguir ser ninguém. Seu irmão é muito melhor que você. Então, acho que são crenças, são comuns de falas de pai e mãe, né? Na minha época não era assim. Então, isso eu acho que são bons exemplos aí para a coisa ficar mais. Excelentes. Essa, principalmente do seu irmão, é melhor que você. É uma coisa muito forte, né? Que os pais não percebem muitas vezes, né? Ou que você não vai conseguir, você é muito ingênuo, você é muito bobinho, né? Ou fala para os outros: minha filha é ingênua, ela é muito nova, ela é muito boba, né? O namoradinho dela, eu passei por isso, né? O namoradinho dela. E aí quando a gente é mais novo, quando a gente é criança, adolescente, a gente vai acreditando nessas coisas, né? Nessas falas, vamos dizer assim. E aí o que acontece? A gente percebe que isso vai nos limitando, vai fazendo com que a gente acredite que a gente não é tão bom, que eu não sou uma mulher, eu sou apenas uma menina, por isso que eu tenho um namoradinho, né? Eu nunca vou ser uma mulher de verdade. Então, quer dizer, são algumas crenças que a gente vai adquirindo de acordo com o que os nossos pais nos falam. Depois, além dessa crença, né, que seriam as crenças hereditárias, né, que normalmente elas aparecem mais lá na infância, né? Existem também as crenças pessoais, que são de acordo com as nossas experiências vividas, né? Então, por exemplo, se eu Eu tenho outros exemplos também disso daí, olha só, que eu também fiz minha pesquisa aqui, ó. Vou te ajudar agora nos exemplos. Não importa o quanto eu trabalhe, nunca vou conseguir juntar dinheiro.
Não consigo aprender a fazer isso. Não tem jeito. Nunca serei bom o suficiente para alcançar meus sonhos. Não posso, não consigo fazer isso. Eu não mereço ganhar isso. Então são coisas que a pessoa vai carregando e são coisas. Eu escolhi aqui umas mais duras, mais pesadas, mas que são costume, é comum você ouvir. Eu queria até fazer uma vírgula antes, a questão dos pais. Muitas vezes, ou acho que a maioria das vezes, os pais fazem na boa vontade, eles não percebem que essas coisas podem gerar crenças limitantes, Sim, né? exatamente, foi o que eu falei. Os pais, com a maior boa vontade, muitas vezes os pais estão até, como eu diria, procurando fazer o que é correto, né? E acabam caindo nessas, vamos dizer, como armadilhas mesmo, né? Acabam caindo nisso. E aí, essas outras que você está falando, né? Nas crenças pessoais, são fortes mesmo, né? Então eu passo a não acreditar em mim mesmo. A autoconfiança vai lá para baixo, a autoestima vai lá para baixo, porque eu acredito que realmente isso é verdade. Às vezes alguém me disse, ou às vezes eu mesmo vivenciei uma situação que me fez acreditar que isso sabe, que isso é uma verdade. Né? Então, eu ia até comentar, né, uma questão que muitas vezes acontece, não só essa coisa comigo mesmo, mas eu estou andando na rua e eu sou assaltada naquela rua, eu acredito que aquela rua é perigosa e nunca mais eu vou passar por aquela rua porque eu vou ser assaltada de novo ali. Então, são traumas também, né, que acontecem e que me fazem acreditar numa verdade que não é verdade, é uma verdade ilusória, eu diria. Entendi. E até pensando no que você está falando aqui, tem um comentário do Paulo, ele coloca aqui, né? É difícil suprimir totalmente certas crenças limitantes. A gente vai falar mais no fim dessa questão de como trabalhar com elas, mas eu particularmente concordo com ele. Depois você dá a sua opinião. Anotei aqui o comentário do Paulo, né? E voltando à questão dos pessoais, eu acho, né, minha opinião é que essas crenças pessoais, elas estão se somando talvez em crenças que eu já traga hereditária, né? Uma coisa vai criando uma certa bola de neve em determinados temas. Você pensa assim? Também, porque você entende que você acaba criando uma realidade, vamos dizer, sua, uma realidade paralela, né? Você acaba acreditando naquilo tudo, né? E existem também um terceiro tipo, vamos dizer assim, de crenças, né? Que são as crenças sociais, né? Então, para poder até ajudar a complementar, né? Então, existem essas crenças que sou eu comigo mesmo, de acordo com as minhas experiências pessoais, e são as crenças que também são crenças de alguma pessoa ou de uma situação específica que eu passo a acreditar por causa do outro. Né? Então, situações, É perigoso, né? O mundo é perigoso. Só as pessoas ricas são felizes. Para você ser bem aceito, você tem que ser bonito, magro e elegante. Para você, estereótipos. Sim, padrão de beleza, né? Padrão de beleza, padrão de comportamentos. Se você liga o jornal, só tem notícia ruim, só tem problema, tá tudo complicado, tá tudo. Isso vai criando uma crença de que, ainda mais agora que nós estamos isolados, né? Você pensa, vai pegar o carro, vai no supermercado, vai encontrar os zumbis andando na rua. A pessoa começa a criar crenças na cabeça de que está muito pior ou tá muito diferente da realidade. Então a mídia, como você colocou, ela é muito responsável para dar o tom do que está acontecendo, para não criar essas coisas. Seria isso? Sim, com certeza. E aí você acaba tendo uma percepção, vamos dizer assim, errada, né? Ou ilusória do que está acontecendo e de como são as coisas, a ansiedade, a depressão. Então a gente percebe que as pessoas estão vivendo um momento de muita tristeza, de muita ansiedade, de muita necessidade, eu diria, de acolhimento mesmo, né? De restauração, eu diria até também. E o que a gente percebe na maioria dos casos, como a gente está falando de crise, falta de dinheiro, falta de venda, falta de faturamento. A gente está sempre falando das coisas tangíveis, palpáveis, lógicas. Então a gente acaba se brutalizando um pouco, né? Esquecendo o lado humano
buscando fazer o faturamento, fazer a venda, pressionar, às vezes a equipe, as pessoas em volta de você que estão na sua casa, vai causando emoções cada vez mais negativas. Isso é uma bola de neve, né? Ou uma roda girando para trás, né? E isso vai impedir que eu me desenvolva melhor, que eu use o melhor da minha mente justamente para resolver problemas, fazer as coisas que eu preciso, porque eu estou preso nas minhas crenças, aí eu começo a criticar, ser muito controlador, muito lógico, muito racional. Então, isso tudo, no meu modo de ver, isso tudo está muito interligado. Você concorda? Sim, com certeza. É bem isso mesmo. As pessoas elas vão se contaminando, né? Com essa negatividade intensa. É muito tóxico realmente, né? Um ambiente vai se tornando bastante tóxico. O nosso corpo, o nosso sistema imunológico, a nossa mente começa a gritar, a ficar desesperada, porque nós não somos feitos para viver dessa forma. Então, o ser humano ele vai entrando mesmo em colapso. Por isso, o medo, a ansiedade, a depressão. Então, as pessoas estão realmente precisando demais dessa restauração, desse trabalho, desse acolhimento. Porque o que acontece é aquilo que a gente estava falando. As crenças começam lá na infância, né? Então, algumas até são boas, são importantes para a nossa sobrevivência, quando a gente ainda é criança. Os nossos pais nos ensinam ou nos falam algumas coisas para que nós possamos sobreviver. Na minha época, se a gente queria sair pra rua em lugares que a gente não sabia, minha mãe falava, ó, cuidado com o homem do saco aí, ele vai passar, botar você dentro de um saco e você vai ser levado embora. Se minha mãe tá ouvindo aí, ela vai lembrar. E isso parecia uma coisa inocente, mas cria um pavor nas crianças desse tipo de coisa, né? Traumas que a gente... E eles ficam no subconsciente da gente. A gente pode até achar que não tem nenhum trauma ou nada relacionado com aquilo, mas quando a nossa mente vai conectando todas essas pequenas coisas, a gente forma uma determinada opinião, uma determinada crença, né? Que vai transformar... pode atrapalhar a gente, né? Eu até lembrei desse caso aí do homem do saco e... Com certeza, com certeza. E é muito prejudicial para a nossa vida isso, porque isso é uma como se fosse um machucadinho que fica ali, né? E aquilo ali, vez ou outra, pode retornar de uma outra forma. Eu vou até dizer que eu não tenho mais medo do homem do saco, já vou até avisar para minha mãe ficar tranquila, mas eu não sei que efeito isso trouxe em mim, mas que é uma história, assim, politicamente incorreta, para essas musiquinhas, né? Boi, boi, boi da cara preta, pega esse menino, que também sabe aquelas coisas assim que a gente sempre fez. Vamos olhar isso, será que isso vai trazer... A Cuca vem pegar, né? A Cuca vem pegar, tal, lidar com o medo, né, vamos dizer assim, mas eu não quero entrar nessa parte muito da infância, não, mas é interessante a gente pensar nisso. Agora aí para a quarta parte aqui do nosso bate-papo, que já está indo para o final. Um negócio rápido aqui. Vamos responder a pergunta que eu fiz, né? Logicamente, isso não é uma coisa que você vai dar uma fórmula mágica que vai servir para todo mundo, mas qual que é a sua recomendação, né, para as pessoas começarem a se livrar de crenças? Até o Paulo colocou também ali, que responde a pergunta que ele fez, né? E ele coloca, ele acredita que cada pessoa tem as suas crenças. Sim, todos nós temos, são às vezes iguais, às vezes diferentes, mas elas estão sempre lá mais fortes, mais fracas, mas é comum e eu acho que todas as pessoas têm. Agora conta pra mim aí, Rô, como se livrar das crenças limitantes? Então, vamos lá. Como você falou, né? Cada um tem suas crenças, de fato, porém, as pessoas, de um modo geral, são muito parecidas. O ser humano, de um modo geral, é muito parecido, né? Claro que existem crenças, vivências, traumas diferenciados, mas se você for pegar um apanhado, em média, nós somos bem parecidos, né? Então, a solução é bem parecida. Como que a gente vai se livrar, então, de crenças? Primeiro de tudo, é importante que a gente possa conhecê-las, que a gente possa entender, identificar essas crenças. O que de fato está me bloqueando, o que de fato está me fazendo ficar estagnado, o que de fato não está deixando que eu me desenvolva, que eu cresça, que eu possa seguir adiante. Às vezes as crenças se disfarçam tão bem na cabeça da gente que parece uma verdade absoluta. Então uma pessoa, acho que quando você coloca identificar, é porque todos nós temos crenças.
Crenças que são boas, positivas, vão levar para frente, e crenças que vão nos limitar. Saber separar aí o joio do trigo, né? Uhum, sim, com certeza. Então, entender o que realmente está nos atrapalhando, né? De que forma que eu vou conseguir fazer isso? Através do autoconhecimento, conhecer um pouquinho mais sobre mim, como eu funciono e o que de fato está atrapalhando. Entender também qual que é a origem disso. Por que que isso está me incomodando tanto? Isso vai me ajudar a me livrar dessa crença, a entender que isso não faz parte de mim, que está além, né, de mim. Então, entender o que de fato é importante. Até fazendo uma vírgula interessante aqui, falando disso, o cérebro da gente, ele funciona, essas ligações químicas e elétricas que ele faz, esses caminhos neurais, não querendo entrar muito nessa ciência, mas ele é estatístico. Um caminho que você está acostumado a usar várias vezes, ou seja, uma crença que foi colocada para você, uma vivência que você vem fazendo várias vezes, é o caminho que ele busca fazer quando ele vê uma situação parecida. Ele fala, bom, para isso aqui e aquilo ali, eu já sei. Ele sempre busca estatisticamente aquele que você usa mais e vai tornando aquele caminho cada vez mais fácil e mais rápido. Se é para uma coisa ruim, você acaba tendo uma reação indesejada ou um pensamento indesejado toda vez que acontece aquilo. Então você precisa mudar essa mecânica, essa forma dele para trabalhar. Origem, né? Descobrir, identificar qual que ele é, o joio do trigo, entender a origem. Que mais você tem de dica aí? Desenvolver, tá com a mente aberta para poder perceber e desenvolver esses caminhos novos, né? Porque, como você estava falando aí, né? Se eu tenho uma baixa autoestima, ou se eu não acredito naquilo que eu faço tem qualidade, todas as vezes que alguém torcer o nariz ou falar alguma coisa meio mais ou menos para mim, eu vou falar, putz, eu já sabia, porque eu realmente não tenho essa capacidade, eu sei que eu não vou conseguir, eu sei que eu não sou bom o bastante. Se eu não faço esse caminho de descoberta, de identificação, de mudar a minha forma de pensar, eu vou estar sempre fortalecendo essas crenças, certo? E vou cada vez mais me bloqueando. A mente tem que estar disposta, né? Você tem que estar disposto a querer fazer a mudança necessária, né? Então você tem que estar com a mente suficientemente aberta, porque não adianta nada você saber a origem, saber o que é, mas aí você fala, bom, eu não tenho nenhuma vontade, nenhum objetivo, nenhum porquê, eu não estou preparado para isso e para o processo. Lógico que vai ser ruim, né? Entendi a tua colocação. Que mais? Conta mais aí. A partir daí, quando eu começo a abrir a minha cabeça, abrir a minha mente, entender que aquilo não é meu, eu passo a ressignificar os acontecimentos, eu passo a entender de uma forma diferente, não importa qual passado, se foi quando a gente era criança ou se foi há um dia atrás, mas está no passado, então a gente deixa lá e passa a mudar a forma, ressignificando, né? Mudar a forma de entendimento. Então, isso não é meu, daqui para frente eu sei que eu posso, se eu voltar a fazer, se eu me esforçar, muitas pessoas conseguem, por que que eu não vou conseguir? E aí sim eu passo a ter uma crença boa, né? Eu passo a criar crenças positivas. Então, eu passo a ter uma roda que gira para frente, né? O que eu costumo dizer sempre, né? O que eu estou percebendo aqui pelos pedacinhos que você está colocando aqui, você falou de autoconfiança, autocontrole, autoestima, autoconsciência, né, do que está acontecendo, o autoconhecimento para gerar autoconsciência, essa questão de você ter um bom relacionamento com você, uma empatia com você. Tudo isso está, eu acho que muito ligado à inteligência emocional e o uso disso muito ligado à inteligência positiva. Então, você está colocando os pedacinhos do quebra-cabeça, mas você está falando no fundo dessas duas vertentes, né? Correto? Uhum. Perfeito, tá? Completamente correto. E é a nossa base, né? Então, eu sempre
com esses avanços tecnológicos, a gente percebe que as máquinas estão vindo com muita força, né? E se a gente não cuidar do que é essencial do ser humano, que é o ser humano de fato, a gente vai se deixar levar pelas máquinas, com certeza. As máquinas vão ocupar o nosso lugar. Então, não é a tecnologia que o ser humano precisa cuidar. Ele precisa aprender, isso está certo. Agora, o que ele precisa cuidar é do ser humano, e que é a nossa essência, que é a nossa inteligência emocional, né? O que está dentro de nós. Exatamente, eu acho que é isso mesmo. As empresas, as pessoas, todas as interações humanas nunca vão ser substituídas completamente por máquinas. A gente tem coisas que são só nossas, né? O nosso discernimento, a nossa emoção, o nosso relacionamento, a interação, isso nunca vai desaparecer, né? A relação de cliente, a relação de parceiro, de colaborador, isso vai sempre existir e é peça fundamental para o sucesso de qualquer empresa. A empresa que acha que simplesmente com a razão, o sistema, o TI, a lógica vai fazer sucesso, mais cedo ou mais tarde ela vai perceber que esse sucesso se limita ou é um castelo de cartas que se desfaz. Isso é a minha experiência aí de mentor e de consultor. E antes de te agradecer, eu quero até colocar, se vocês que estão ouvindo aí essa nossa live, que está chegando no fim, né? Estamos aqui no final dela, né? Quiser saber mais sobre como, já pra você ver, né? Se quiser saber mais de como medir, entender, desenvolver e o que é mais importante de tudo isso, usar, porque não adianta nada eu ter um alto potencial, uma alta inteligência emocional, altas competências, muita experiência e eu não colocar essa parte da minha inteligência emocional, inteligência positiva para funcionar. Então, eu ter a inteligência emocional não quer dizer que eu a uso, isso é muito importante de perceber. Então, entender que nível você está, como desenvolver e como usar, eu acho que esse é o nosso métier, né? Como eu disse no início, a Roberta é minha sócia, a gente trabalha exatamente com esse tipo de desenvolvimento, por isso nós estamos falando de um pedacinho aí, que é a crença limitante. Quiser saber mais, dá uma olhada tanto aqui nesse meu canal, quanto nos artigos meus e da Roberta, que são colocados no LinkedIn e outras mídias, ou passa aí uma mensagem para a gente no direct, ou entra em uma das nossas listas VIP, no link da bio, por exemplo, do Instagram, e a gente pode te mostrar muito mais material e muito mais formas de continuar avançando nessa linha. Rô, deixo com você a palavra aí para falar tchau para a galera, porque nós terminamos nosso bate-papo de hoje. Eu diria até, você na sua última fala comentou sobre as empresas, né? Não só as empresas, né? As pessoas que estão buscando muita técnica também devem prestar atenção no seu lado emocional, né? Se desenvolver emocionalmente, entender um pouquinho mais de si mesmo. Isso é fundamental para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, para o seu destravamento, né? Para o seu bloqueio, eu diria para todos os seus problemas, né? Tudo que é negativo dentro de você, você resolve olhando para dentro de você, né? Então, eu acho que isso é fundamental e, assim, quiser falar mais sobre isso, eu estou super à disposição, porque é a essência do ser humano. Agradeço de montão estar aqui contigo, é um prazer enorme poder falar um pouco mais sobre esse assunto. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado bastante do nosso bate-papo de hoje. A nossa super convidada, minha sócia Roberta Araújo, psicóloga e Master Coach, que veio agregar muito nessa conversa de inteligência emocional, inteligência positiva. Se você gostou do conteúdo de hoje, curte, se inscreve aqui no meu canal, não esquece de apertar aqui do lado, em algum lugar aqui embaixo, o sininho para que você receba novos conteúdos. Compartilhe com as pessoas que você acha que vão se beneficiar disso. E espero você no nosso próximo bate-papo, no nosso próximo assunto. Um abraço, até logo!